Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem, na prática, explicar conceitos acadêmicos da teoria. E o tema teórico sobre o qual nós vamos falar hoje é este aqui: visão de produto e estratégia de produto. E para poder dar uma exemplificação melhor sobre isso, o case que eu reservei para vocês hoje vai contar a história da criação do sistema de restaurantes fast food no mundo. Primeiro, a conceituação sobre o que significa visão de produto. Nada mais é do que a maneira pela qual um produto ou um serviço deveria ser visualizado, deveria ser observado tanto pela empresa como pelo cliente. Como ele deveria ser alvo de um determinado objetivo que precisa ser alcançado. Só que existe nessas duas visões, a da empresa e a do cliente, um problema, que é o seguinte: nem sempre essas óticas são convergentes. Ao contrário, elas muitas vezes são conflitantes. Nós vamos, para explicar isso, dar um exemplo para vocês. Imagine que, para conciliar essas duas coisas, tenha-se que desenvolver um tipo de projeto que nós vamos chamar aqui genericamente de estratégia de produto, que nada mais é, como eu disse, da solução dessa divergência entre essas duas visões. E o exemplo que a gente poderia dar, apenas como ilustração inicial, é do que acontece com um banco. Sob a ótica da empresa, a visão que ela tem sobre o produto, principalmente no tocante ao atendimento do cliente, talvez fosse essa daqui. Ou seja, o foco principal da maneira como ela imagina que esse produto de atendimento deva ser, estaria voltado a um sistema call center, que para ela é mais barato, muitas vezes é terceirizado e que representa um distanciamento físico da ideia de agências muito grandes atendendo muita gente ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, a pergunta é: e a visão do cliente? Será que é a mesma em termos de atendimento que ele quer ter do banco? Provavelmente não. Talvez ele prefira este atendimento mais personalizado e presencial. E agora, como é que se resolve essa divergência? Bem, um banco que se preocupe em desenvolver uma estratégia de produto que elimine esse distanciamento entre as duas visões, talvez ofereça uma alternativa como essa, cujo objetivo maior seria encantar o cliente. Bem, vamos ao assunto de hoje. O nosso tema, para ilustração desses dois conceitos teóricos, vai se referir a como foi criado, desenvolvido e principalmente como é que se aplicou visão de produto e estratégia de produto ao hambúrguer. Em princípio, nós vamos falar sobre o surgimento dos restaurantes fast food e com foco posterior num produto chamado hambúrguer. Aonde foi que ele surgiu? Se nós olharmos o mapa mundi, nós poderíamos localizar no tempo e no espaço, mais especificamente século XII, portanto há muito tempo atrás, esse lugar aqui, ou seja, as estepes russas. Foi aqui que tudo se iniciou em termos de criação da ideia. E depois, famílias que migraram daqui em direção à Europa Ocidental, mais especificamente a Alemanha, levaram essa receita culinária. E foi aqui, mais especificamente na cidade de Hamburgo, que o produto começou a se tornar mais consumido pelas famílias. O nome hambúrguer, inclusive, se deve a isso, ao nome da cidade. Algum tempo depois, no século XIX, famílias alemãs que migraram para a América e foram em direção ao porto de Nova York, levaram essa culinária, digamos assim, e acabaram adaptando a culinária ao consumo local das famílias americanas, mas ainda não era um produto, muito menos era uma atividade empresarial, organizacional.
Vamos falar um pouquinho sobre o século XII, XIII, quando lá nas estepes russas esse produto apareceu. Como é que foi o desenvolvimento dele? Bom, o que se sabe é que, na ocasião, nessa região, os chamados cavaleiros tártaros, que eram guerreiros de tribos mongóis, eram também caçadores. E quando eles desenvolviam a caça de mamíferos, tiravam a carne e levavam de volta para suas casas, eles costumavam levar a carne ali, embaixo da sela do cavalo. E o objetivo era justamente amaciar a carne. Quando a gente imagina que a carne está dura para o consumo, nós pensamos em martelá-la. Mas a ideia deles seria aproveitar a viagem de volta, colocando a carne embaixo da sela e com o peso do cavaleiro e a própria cavalgada, a carne ficaria macia. Na verdade, ficava mais do que isso, ela ficava triturada. E à noite, quando eles preparavam a carne nos acampamentos onde eles iam parando na volta para casa, eles acabavam assando essa carne moída, triturada, que gerou um novo hábito, assar carne moída. Quando chegou aos Estados Unidos, esse tipo de produto ainda não era essencialmente um produto corporativo. Durante algum tempo ele foi apenas alvo de consumo por parte das famílias, mas como culinária doméstica. Começou-se a produzir e vender de uma maneira tímida e não estruturada quando se pensou em oferecer o produto nas portas de fábrica nos Estados Unidos, isso já no século XX. O produto, entretanto, era vendido em pequenos quiosques ou em carroças. Portanto, a produção e oferta era móvel. Não se tinha a ideia ainda de estabelecer-se uma loja física e fixa para isso. Mas como o aumento significativo das indústrias em termos de mão de obra se operou a partir desse momento, também o consumo cresceu na mesma proporção. E, portanto, empresários investidores em alimentação começaram a olhar com bons olhos o hambúrguer e pensar nele como um possível futuro produto corporativo. Mas antes que isso acontecesse, essas carrocinhas começaram, e aqui a gente vê uma foto dela na época, né, que é nada mais do que uma precursora dos chamados food trucks de hoje, começaram a migrar para a porta dos estádios de beisebol. Né? Os estádios de beisebol, tendo um afluxo muito grande de pessoas em dias de jogos, representavam um mercado interessante para uma oferta móvel de uma alimentação barata e rápida como essa. Só que na porta dos estádios de beisebol havia um concorrente que já estava lá há mais tempo, que era o hot dog. Durante algum tempo, a concorrência entre os dois acabou gerando mais um desenvolvimento competitivo do hambúrguer do que qualquer outra coisa, mas ainda uma atividade móvel. Começa a se pensar como uma atividade física a partir de 1921, quando se inaugura esta loja, que foi a primeira a oferecer num ponto fixo, um ponto de venda fixo, o hambúrguer no mundo. Chamava-se White Castle, Castelo Branco. Mas não deu muito certo. Segundo se sabe, a culinária desse restaurante não foi das mais requintadas e acabou gerando uma certa rejeição do consumidor, que não gostou muito da forma como ele era preparado aqui. E essa loja acabou fechando. A primeira experiência realmente de sucesso e que acabou gerando o germe do desenvolvimento corporativo aconteceu nessa cidade no ano de 1948. Nós estamos na Califórnia e nós estamos mais especificamente na cidade de San Bernardino, a caminho de Los Angeles, como quem vem do leste americano. Essa cidade, sobre ela, passa nessa avenida aqui a continuação da famosa Route 66, a Rota 66, que vem desde a região de Chicago e vai até na costa oeste americana, a cidade de Los Angeles. Nessa cidade, dois irmãos tinham um pequeno restaurante. Esses dois irmãos são considerados os fundadores da primeira rede de restaurante fast food no mundo, a primeira rede importante, evidentemente. Richard e Morris, Dick e Mac. Esses dois irmãos, ao desenvolverem esse restaurante, tiveram a ideia de se especializar
em um tipo de lanche que foi exatamente o sanduíche conhecido como hambúrguer. Qual a visão de produto que a empresa deles tinha? A visão de produto estava relacionada à ideia de que se esperava que o consumidor se interessasse por um serviço rápido. Essa era a visão de produto deles. Mas a visão de produto do cliente, que eles perceberam com o tempo, é que o que mais importava era a novidade, a inovação em termos de oferta de serviço, de localização e até de espaço físico diferenciado. Foi assim que eles tiveram a ideia de, baseados numa experiência com cinemas americanos, a experiência do chamado drive-in, onde o cliente entrava com o seu carro, assistia o filme e ia embora, portanto não precisava haver uma estrutura de construção civil grande com cadeiras. Eles imaginaram que poderiam fazer a mesma coisa com o seu restaurante, porque havia um espaço de estacionamento muito grande. E fizeram de fato, e isso representou, sob a ótica da visão do produto pelo cliente, como uma inovação. Isso atraiu realmente muita gente. Essa ideia tinha a vantagem adicional de que não só não havia investimento em coberturas, em móveis tipo mesas e cadeiras, como também o custo de manutenção da área se tornava relativamente barato, porque toda a sujeira gerada pelo ato de se consumir os lanches ficava dentro dos carros que depois iam embora. Mas isso, até pelo interesse desse público que viu nisso uma inovação, acabou gerando um outro problema, que foi isso aqui. As filas começaram a ficar grandes e o atendimento muito lento. Como resolver isso? Então a ideia que os irmãos tiveram, e aí a estratégia de produto, foi a de equipar as garçonetes que atendiam esses carros e que precisavam se movimentar muito nesse terreno, indo e voltando desse prédio que é a sede onde se produzia os lanches, colocar nelas patins. Uma ideia que fez com que esse movimento se tornasse muito mais rápido e ganhasse tempo. E tempo é dinheiro. Hoje essa ideia é muito copiada até por supermercados pelo mundo afora. Outra ideia também dos irmãos que desenvolveram esse negócio foi a de experimentar, quando o restaurante estivesse fechado, métodos diferenciados de como montar cada sanduíche. Em indústria tem um nome isso, chama-se estudo de tempos e movimentos. Pega-se um processo manufatureiro de produção, cronometra-se o passo a passo até que o produto fique pronto e depois se inverte os passos, cronometra-se cada vez que isso é mudado até se encontrar o chamado caminho crítico, ou seja, a relação entre esses passos que represente no total um tempo mais curto. Eles conseguiram com isso produzir e oferecer os lanches em menos tempo, alta rotatividade no consumo em função da rapidez na produção. Essa é a loja que foi de propriedade desses dois irmãos e que gerou o início de toda essa história que nós estamos falando hoje sobre o desenvolvimento de restaurantes fast food no mundo. A loja dos irmãos, os irmãos McDonald. E estão eles, Richard Dick McDonald, Morris McDonald, que acabaram criando um conceito em termos de negócios para restaurantes fast food no mundo. O que nós vamos ver agora é que, embora eles tenham criado tudo isso, esse sujeito um dia se aproximou deles, era um vendedor desses mixers de milkshakes, se interessou em vender o produto para eles, mas acabou comprando a estrutura de negócios do McDonald's. Isso aconteceu em 1955 e daí para frente quem desenvolveu toda a atividade foi ele, Raymond Kroc, ou simplesmente Ray Kroc. Para você que está vendo essa história pela primeira vez, imagine se colocar no lugar do Ray Kroc em 1955, assumindo o negócio e tendo que resolver 3 desafios. Em primeiro lugar, qual seria a visão da empresa para esse tipo de produto? Segundo, qual seria a visão do cliente que você tentaria entender com relação ao seu produto?
E, finalmente, como é que você equalizaria as duas coisas através de estratégias de produto? Bem, vou mostrar para vocês algumas das ideias desenvolvidas por ele. A primeira, mais importante, foi a criação de uma visão de produto a partir da empresa, quando ele professou uma máxima que surpreendeu o mercado, que foi essa aqui. Ele dizia: eu não vou vender hambúrgueres, eu vou vender franchising. Isso mudou radicalmente o foco do negócio, ou seja, o objetivo dele era sensibilizar investidores para serem franqueados de novas lojas e, portanto, sócios dele em cada uma dessas operações regionais, isoladas e locais. Portanto, a preocupação com vender hambúrguer seria do franqueado e não do franqueador, que era Ray Kroc. Uma outra coisa importante que ele também procurou desenvolver foi uma visão que ele percebeu com relação à clientela para os seus produtos e seus serviços. E ele, ao professar essa visão, acabou mudando a atividade de negócios, focando essencialmente o público infanto-juvenil, onde ele dizia que o objetivo principal dessas pessoas deve ser de uma experiência feliz. Então era preciso atender essa expectativa. E assim foi feito. Até hoje a gente nota que as lojas McDonald's têm um foco ainda forte com relação a esse tipo de público pelo mundo afora. A terceira e mais importante das visões agora vistas a partir do que o cliente enxerga e do que a empresa tem como ótica é esta aqui, a estratégia de produto. Uma das preocupações grandes que ele tinha era que, ao fazer franquia da sua marca e das suas lojas, correria o risco de cada franqueado operar de um jeito diferente. Você talvez diga: bem, mas existe um contrato para estabelecer essas bases? Sim, é verdade, mas o contrato acaba tendo uma função mais de prever sanções contra quem descumpre as regras. Mas o objetivo dele não era sancionar ninguém, ao contrário, era manter os padrões para também manter a qualidade. Então ele teve uma ideia, que foi construir essa unidade, esse prédio que fica em Illinois, que ele chamou de Universidade do Hambúrguer. Uma estratégia de produto interessante, porque aqui os novos franqueados eram treinados para manter uma postura com relação à atividade de negócio que fosse sempre igual. O resultado foi tão bom que, depois dessa unidade inaugurada nos Estados Unidos, ele acabou inaugurando mais outras 6. Inglaterra, Alemanha, Austrália, Japão, China e Brasil. Sim, Brasil. Nós temos aqui, especificamente em São Paulo, em Alphaville, essa unidade, que aqui chama-se McDonald's University, mas que pelo mundo afora é conhecida como HU, ou seja, University of Hamburger, ou melhor, Hamburger University. Essa ideia e esse projeto de grande sucesso acabou gerando uma estratégia de produto extremamente eficiente. Outra ideia também gerada por Raymond Kroc foi a de entrar no mercado indiano. Ele, durante décadas, pensou nisso em função desse atrativo. A população indiana é hoje de 1 bilhão e 210 milhões de habitantes, segunda maior do planeta, só perde para a China, que tem 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Dizem os especialistas no assunto que daqui a uns 20 anos, mais ou menos, a população da Índia será maior que da China. Portanto, o foco dele, em termos estratégicos, era atender um mercado que era virgem ainda para fast foods e que representava um número muito grande de clientes potenciais. Mas havia um problema, claro. Nós sabemos que na Índia a vaca é sagrada. Então, como um fast food que usa fundamentalmente carne bovina vai se estabelecer lá? Bem, fez parte da estratégia de produto do Ray Kroc a inauguração dessa loja na cidade de Nova Delhi, uma grande cidade da Índia, e que representou desde o primeiro momento um impacto com relação ao mercado local muito grande. Mas não simplesmente por ser uma loja, por ser uma marca conhecida, mas que ainda não operava lá na Índia, mas pelo fato de que uma das ideias que ele utilizou nessa loja foi
essa daqui. Ou seja, criar um portfólio de lanches que fisicamente tivesse uma estrutura parecida com os lanches conhecidos do portfólio McDonald's do mundo afora, mas que não utilizasse, evidentemente, nenhum tipo de carne bovina. Esse sanduíche que vocês estão vendo, chama-se Maharaja Mac, é feito de frango. Mas eles têm outros que utilizam peixe e a maioria dos hambúrgueres, que ali são chamados de hambúrgueres, nada mais são do que sanduíches com uma massa de legumes, uma pasta de legumes que tem um corante que faz com que se pareça muito com um hambúrguer, mas na prática não é. Claro, os sabores são diferentes, mas o que importa aqui é o atrativo da marca, da visão do cliente com relação ao produto em termos do ambiente físico, das lojas, da atratividade, do tipo de serviço que o McDonald's presta pelo mundo afora e que aqui não é diferente. Uma outra também importante estratégia usada por ele foi a de, ao criar esse portfólio de lanches, procurar adaptar isso ao gosto específico do indiano, usando temperos característicos de lá, principalmente o curry, que é típico de muitos pratos da Índia. Isso nós chamamos de customização, lembrando que customer em inglês significa cliente. Então, adaptar cada loja ao tipo de cliente que se tem em cada região. E aqui na Índia não foi diferente. Estratégia de produto, conciliar a visão de empresa do produto com a visão de cliente do mesmo produto. Sucesso, hoje na Índia existem mais de 270 lojas funcionando com grande sucesso, com resultados muito bons ali no país. Claro que isso acabou representando uma mudança no portfólio de negócios deles e também abriu espaço para que concorrentes também entrassem nesse mercado. Aliás, uma curiosidade, desde o início da operação do McDonald's, alguns outros empresários visitaram as lojas McDonald's, se interessaram pelo modelo e copiaram. Entre eles um sujeito chamado Jack LaMoure, que hoje representa nada mais nada menos do que uma família que controla o Burger King, a segunda maior rede de lanchonetes fast food do mundo. Também um empreendedor que fundou o Taco Bell, também muito conhecido nos Estados Unidos e em outros países do mundo, visitou o McDonald's e aprendeu com eles esses métodos que depois foram implementados nas suas próprias lojas com grande sucesso. Enfim, nós queremos dizer que a semente do fast food foi desenvolvida a partir desse tipo de experiência e hoje ela é absolutamente disseminada pelo mundo afora, principalmente através de empresas americanas, que são as que mais dominam esse mercado. Mas tudo isso que a gente falou aqui tem como foco principal esta pessoa, que é o Raymond Kroc, ou Ray Kroc, que infelizmente, embora tenha desenvolvido todas as estratégias, inclusive essa da Índia, ele não viveu tempo suficiente para ver implementada a sua ideia de entrada do McDonald's na Índia. Ele faleceu 12 anos antes de 1996, mas o projeto foi criado por ele, onde nós acabamos concluindo que o verdadeiro criador da visão de produto e das estratégias de produto do McDonald's no mundo foi ele. Aliás, uma curiosidade, nos cinemas existe um filme, produção de Hollywood, que conta a história dele e, paralelamente, evidentemente, aborda também a história dos irmãos McDonald, embora eles sejam figuras coadjuvantes. A figura central é ele. O filme chama-se, em inglês, The Founder, o fundador. Ele é visto mais como fundador do que os próprios irmãos. Na prática, se nós pensarmos sob o ponto de vista de negócios, ele foi realmente mais importante. Existem dois conceitos que se usa muito em desenvolvimento inovador de negócios, que são os seguintes. A figura de um mentor tecnológico, que é aquele que cria em laboratório uma ideia, e a outra figura do empreendedor de negócios, que é aquele que tira do laboratório a ideia e a coloca no mercado com sucesso. Cria uma marca, cria
uma mensagem de comunicação com a clientela, cria todo um processo logístico, desenvolve o lado comercial, mercadológico e assim por diante. Ray Kroc, para nós, é um empreendedor de negócio. E os irmãos McDonald, lá atrás, foram os mentores tecnológicos. A história acaba privilegiando muito mais a memória do empreendedor de negócio do que propriamente do mentor tecnológico. As pessoas pouco provavelmente vão celebrar a experiência inicial dos irmãos McDonald. Aliás, esse filme mostra isso, né? Mostra que o arranque da empresa, da corporação McDonald's, começou com ele. A postura dos dois irmãos, se você observar no filme, vai notar que é uma postura acanhada. Eles tinham uma loja e pretendiam terminar a sua carreira profissional com uma loja. Ele já tinha uma visão muito mais ampla, a visão do desenvolvimento de filiais e principalmente de franchising. Ele foi o grande mentor da ideia do franchising e foi o empreendedor do negócio McDonald's para torná-lo a maior franquia de marca do mundo, além de ser também a maior rede de restaurantes do planeta. Esse, na verdade, para nós é o verdadeiro, o legítimo Mr. McDonald, Ray Kroc. Próxima semana eu vou trazer um outro case para você. Fique comigo. Até lá.